Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Uma grande bênção estar junto de você, poder ministrar a palavra santa do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Reflexão em Família, apresentado pela família Barueri. Você já deve saber, meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é uma grande bênção realmente poder ser instrumento de Deus para trazer a ministração da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, seja muito bem-vindo à família Barueri e obrigado por permitir que a gente possa entrar na tua casa, entrar no teu meio comum ali, no seu meio, aliás, no seu local íntimo, né? Às vezes no seu trabalho, no seu carro, na sua casa, e poder falar, ministrar ao teu coração. A nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. A nossa oração é para que o Espírito Santo do Senhor te leve a uma vida de adoração, de compromisso, de comprometimento com o reino de Deus. E por isso estamos muito felizes de trazer a reflexão em família para o teu lar, para a tua casa. Conforme você já deve saber, a família Barueri está ministrando, temos ministrado nessas últimas semanas, nós temos ministrado sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um dos sermões mais importantes de Jesus no sentido do seu conteúdo, ele é muito profundo. E o Senhor tem nos levado a trazer 12 reflexões. Estamos hoje na 7ª reflexão e certamente o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Se você ainda não se inscreveu na página da Igreja Cristã da Família em Barueri, faça isso, clique lá em Família Barueri e vai ser uma grande bênção. Então se inscreva, acione o sininho para que você possa receber as nossas postagens de primeira mão, você já possa estar atento às nossas postagens. E se você tem sido abençoado pelos nossos vídeos, curte ali, indique, né, compartilhe com os teus amigos, com os teus irmãos, para que possamos ser instrumento de bênção do Senhor para o maior número possível de pessoas. Gostaríamos de trazer uma meditação hoje que, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse texto é um dos textos que eu mais ministrei em toda a minha vida. É o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25, que fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, aquilo que nos é necessário. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Vamos ver? Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Oremos ao Senhor para que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor porque o Senhor está aqui, Senhor amado. Não só neste ambiente, aqui na igreja onde estamos gravando, mas também na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, no seu carro, no seu trabalho, na praça, no ônibus, não importa o local, Senhor. O Senhor se faz presente, porque nosso foco, nosso propósito está em ouvirmos a mensagem do Senhor. Por isso queremos pedir, fala conosco, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, para que em tudo possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Me coloco diante do Senhor como teu servo, Senhor. Usa a minha vida com poder, com graça, para alcançar o coração do meu irmão, alcançar o coração da minha irmã. É em nome de Cristo que nós nos colocamos. Amém. Graças a Deus. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor te conduza a uma vida de adoração e exultação àquele que é santo, àquele que é digno de toda honra e de toda glória. Estamos falando sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte para mim é muito especial falar. Eu não sei se eu já falei isso nas nossas transmissões, mas há mais de 10 anos eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor nos dê uma oportunidade de trazer essa ministração. Uma ministração tão profunda, que realmente fala aos nossos corações, que trata de pontos da nossa religiosidade, que trata de pontos da nossa vida social, que trata pontos da nossa vida íntima, aquilo que está em nosso coração. Conforme ministrações passadas, nós falamos desde o segredo que há no nosso coração e desde a exposição que há no nosso coração, desde aquilo que nós escondemos ou procuramos esconder e até aquilo que nós realmente mostramos e apresentamos. Ali entre o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus está o Sermão do Monte. É algo muito profundo que o Senhor, logo que terminou de falar, de trazer o Sermão do Monte aos seus discípulos, no capítulo 7, versículo 28 e 29, ele diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras,
estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Você sabe que esse é o motivo de nossa oração? Para que ao nós encerrarmos essa ministração, você, assim como eu fico, maravilhado da palavra do Senhor, da exposição da palavra do Senhor. Porque Jesus ensinava deveres cívicos, deveres religiosos, deveres sociais ali, mas de uma forma diferente. Não como uma imposição de um legalista, mas como aquele que amava os seus ouvintes, amava os seus discípulos, amava aqueles que estavam junto a ele. Assim, esse é o desejo, esse é o propósito do nosso coração. Na reflexão de hoje, iremos falar sobre a ansiosa solicitude pela vida. Ou seja, aquilo que a nossa vida anseia, aquilo que está realmente posto em nosso coração de forma como necessidade de fato. Talvez estejamos vivendo um dos momentos mais difíceis de toda a história da humanidade. Talvez estejamos vivendo, você esteja vivendo o momento mais difícil da sua vida. Por causa da pandemia, talvez por conta de tantas incertezas, tantas histórias estranhas que a gente não tem muito noção de onde vai parar. E esse é o momento de nós colocarmos o nosso coração no Senhor, no reino de Deus. Onde no Sermão do Monte nós vemos a causa e a solução dos nossos problemas ou da nossa ansiedade. Já vimos no Sermão do Monte a respeito das bem-aventuranças, foi essa nossa primeira reflexão. Tenho certeza que o Senhor falou ao teu coração. Já vimos sobre um novo olhar a respeito da lei, o Senhor ali não apenas cumprindo a lei, mas trazendo um olhar diferente, uma profundidade muito maior a respeito da lei. Falamos sobre a oração do Pai Nosso, que é fantástico falar a respeito do Pai Nosso, porque realmente mostra a nossa intimidade em relação com o Senhor. E na última semana, na semana passada, falamos sobre a exposição do coração. Hoje, a ansiosa solicitude pela vida. Em nossa última reflexão, quando falamos da exposição do coração, revela que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Encerra o versículo 24 do capítulo 6 de Mateus dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores. Na reflexão em família desta semana, preste atenção, o texto inicia-se, no versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Sendo assim, eu quero lhe chamar a atenção, para que nós possamos observar juntos o versículo 24, que lemos na semana passada, que meditamos na semana passada, e o versículo 25, que é nosso esteio para essa semana. Vamos ler os dois juntos. O começo, o final do 24 e o começo do 25 diz assim: não podeis servir a Deus e às riquezas. Versículo 24, finalzinho do 24, começo do versículo 25. Por isso vos digo. Perceba que o texto do capítulo 6, versículo 25 de Mateus, está ligado ao versículo 24. Com isso, nós entendemos que quem anda muito ocupado, ou quem anda muito ansioso, ele está incerto. Não apenas pelo futuro, mas ele está incerto a quem ele deve servir. É isso que o texto está falando. Outra situação que me chama a atenção no capítulo, no Mateus 6, entre o 25 e o 34, é que nós podemos observar 8 perguntas retóricas no texto. O que é mais importante? O que vale mais? O que se pode fazer? E assim, vai seguindo alguns questionamentos muito importantes que Jesus coloca, que vai tirar de nosso coração a ansiedade. Que vai tirar, aliás, não tirar do nosso coração, tirar aquilo que nos é por ansiedade, aquilo que nos traz por aflição. E sob esse olhar, sobre a exposição do coração, em busca dessa exposição do coração, nós podemos entender, expor, através do Sermão do Monte, a ansiosa solicitude pela vida. Aquilo que está posto em nosso coração. Versículo 25, que nós já lemos, mas vamos avançar bastante nele agora, diz assim: por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Preste atenção nisso. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Quantas pessoas vivem sob a pressão da ansiedade? Hoje, a ansiedade, inclusive, ela é diagnosticada como uma doença da alma. Muitas pessoas sofrem por ansiedade. E não se dão conta que não é só uma questão patológica. Pode ser, mas é uma questão de pecado muitas vezes. Porque não se atentam para a pergunta de Jesus. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? O que é mais importante para você, meu irmão? Perceba que a ansiedade, que muitas vezes é diagnosticada como patológico, como enfermidade, na verdade é uma vida pecaminosa que nós estamos se permitindo a caminhar. O Senhor avança no versículo 26 dizendo assim: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Preste atenção nessa pergunta. Porventura, não valeis mais vós muito mais do que as aves do céu? A resposta para a primeira pergunta que Jesus faz é: não vale a vida muito mais do que o alimento, ou o corpo muito mais do que as vestes? E a resposta é: observe as aves do céu. Sabe o que as aves dos céus fazem? O que as aves fazem? Elas simplesmente vivem. Aqui onde nós estamos gravando, não sei se você consegue ouvir barulhos de pássaro, de vez em quando passa a revoada das maritacas, gritando, cantando aqui. O que as aves fazem? Elas vivem. Vivemos dias difíceis. Vivemos dias incertos. Nós vivemos dias que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, se vamos poder ir ao trabalho, se não poderemos, se vamos abrir a igreja, se não abriremos. Mas sabe de uma coisa? Nós vivemos. Estamos vivos. Estamos sendo sustentados. Por mais difícil que possa estar sendo esse momento na sua vida, você é sustentado pelo Senhor. Sabe por que você está em pé? Sabe por que você está assistindo esse vídeo agora? Porque o Senhor te sustenta. Lembre-se que um dos ensinamentos do Senhor na oração do Pai Nosso, nós falamos isso quando ministramos a respeito do Pai Nosso, lá no versículo 11 do capítulo 6, diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você viveu, meu irmão? Você comeu, meu irmão? Ainda que tenha dificuldades, ainda que tenha passado por momentos difíceis, o Senhor te sustentou. Mas Jesus faz outra pergunta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? O que vale mais, meu irmão? Quem vale mais para o Senhor? Será que o Senhor está mais preocupado em sustentar as aves dos céus? Ou você? Ou você que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e por conta dessa sua confissão, homologai, confessar é homologai. É de onde temos a palavra homologar. Confessar, declarar. Na sua declaração salvífica, você se tornou filho de Deus por meio do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que você não vale mais do que as aves dos céus? São diferentes as perguntas. O que é mais importante e o que vale mais? Por isso, nem sempre damos a devida importância para aquilo que vale mais. E eu quero lhe falar uma coisa, meu. Você vale mais. Versículo 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vemos uma outra questão aqui. O que se pode fazer para aquilo que não está nas tuas mãos, para aquilo que você não tem competência para fazer? Sabe como o princípio de sabedoria é a gente entender, nós compreendemos aquilo que não está em nossas mãos.
Muitas vezes nós estamos aflitos e ansiosos porque nós queremos pegar uma carga que não nos compete. Ou não apenas não nos compete, mas nós não temos poder de carregá-la, poder de suportá-la. Nós não podemos mudar os corações das pessoas. Quantas pessoas estão ansiosas, tristes, angustiadas, porque elas querem mudar o coração das pessoas, do marido, da esposa, do filho, da mãe, do pai, do amigo, do patrão, deste, daquele. Nós não podemos mudar os corações das pessoas. O máximo que nós podemos fazer e devemos fazer é orar para que o Espírito Santo de Deus fale com ela. Eu tenho algumas experiências muito especiais de que eu pedi que o Senhor falasse com a pessoa, e outras situações que a pessoa orou para que o Senhor falasse comigo, e a gente dava a resposta, porque é o Espírito Santo quem fala aos nossos corações. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme nós observamos em João 16:8. Versículos 28 ao 30 diz assim: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Temos mais algumas questões bastante importantes para observarmos aqui. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Sabe que uma das características das flores é a sua pouca durabilidade. Eu tiro um ramo, uma folha que seja. Agora, ela está linda, vistosa, bem verde. No final desse dia, ela estará murcha. No final desta semana, ela estará seca. O Senhor vestiu esta folha. O Senhor veste as flores do campo, que têm durabilidade pequena, que a sua durabilidade é quase que insignificante. E o Senhor dotou elas de tamanha beleza. Quanto mais a vós outros. Será que o Senhor não te veste? Se revista do Senhor. Nós vemos na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14, assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, em bebedices, nem em impudicícias e dissoluções, não em contendas, em ciúmes, preste atenção nisso, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Meu irmão, o Senhor quer te levantar neste dia, para que você possa viver uma vida digna. Quantas pessoas que por causa da sua ansiedade se sentem indignos. Ande de forma digna. Se revista do Senhor Jesus Cristo. Talvez você diga, ao que eu falo isso, você fala, mas isso não resolve minhas questões de aparência. Isso não resolve os meus traumas, isso não resolve a minha falta de dinheiro para comprar a roupa que eu queria, isso não resolve a minha questão de dinheiro para fazer a cirurgia que eu gostaria de fazer. Então nós precisamos voltar para o versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Os teus olhos precisam voltar para aquilo que Deus vê. Os teus olhos precisam voltar não para aquilo que você tem visto, porque você tem... é como a lâmpada. O mundo é uma lâmpada, o mundo nos foca, o mundo coloca luzes em lugares que Deus não quer que nós olhemos, porque vai fazer mal para a nossa alma, vai nos causar ansiedade. Mas se os teus olhos forem bons, se o lugar que você está focando forem bons, todo o teu corpo será bom. Você pode se cuidar, faça academia, compre a melhor roupa, se vista do jeito que você gosta, com decência, faça o que você quiser, mas com olhos bons. Eu conheço pessoas que se vestem, talvez você fale, nossa, é demais isso, mas elas não se veem bem, porque lhe falta o olhar do Senhor.
Versículo 31 e 32 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você sabe que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos comparados. Por quê? Alguns textos, uma boa parte dos textos, tem nos 3 evangelhos, ou em 2. E nós temos esse mesmo texto no evangelho de Lucas, capítulo 12, 24 e 30. Preste atenção, esse mesmo texto, agora, pela visão de Lucas. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. O vosso Pai sabe que necessita delas. Meu irmão, não andeis a indagar, a viver uma vida de questionamento. Andeis por uma vida de resposta. Um Deus que cuida de você. Não vos entregueis a inquietações. Eu acho muito interessante isso. Que a inquietação é algo que eu me entrego a ela, eu me dou a ela. Eu vivo inquieto porque eu me permito. Não se permita viver uma vida inquieta, mas se permita viver uma vida na presença do Senhor, porque o vosso Pai sabe aquilo que você necessita. A resposta é: sossega. Eu me lembro de um hino do cantor cristão que cantávamos no seminário: sossegai. Sossega, irmão. Se as ondas do mar te dão pavor, sossegai. Se as aflições dessa vida te dão pavor, sossegai. Se a roupa que você está vestindo te causa embaraço, sossegai. Não adianta ficar perguntando e perguntando. Você precisa saber de uma coisa. Uma coisa. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sabe qual é a grande revelação do Sermão do Monte? O Sermão do Monte é fantástico. Toda vez que eu falo, assim, meu coração, eu não ando com o aparelho medindo batimento cardíaco. Eu vou pegar emprestado de alguém qualquer dia desse, que eu acho que todas as vezes que eu falo o Sermão do Monte, eu sinto o meu coração parece mais fervoroso. O grande segredo do Sermão do Monte é: o vosso Pai Celeste sabe todas as coisas. O grande segredo do Sermão do Monte é a revelação de um Deus que é Pai. O grande segredo é a paternidade de Deus revelada. Deus é vosso Pai? Você olha para Deus e vê um Pai que sabe do que você precisa? Eu vou ao mercado, eu tenho uma das minhas filhas gosta de Carolina. Eu não consigo ir na padaria e não comprar Carolina. É R$9 que se gasta, é caro. Mas eu olho a Carolina e penso da minha filha que gosta de Carolina. O vosso Pai sabe. Não andeis a indagar. Não se entregue à inquietação. Isto é coisa de gentio. Isso é coisa de quem não tem pai. O gentio não tem pai. Já viu alguém que situações da vida viveu, cresceu sem pai? Ele sempre tem que procurar uma forma de se abrigar, porque ele não tem quem vai cuidar dele. Ele não tem quem conhece as suas necessidades. É uma vida difícil. Você tem um pai. Você tem um pai que te conhece. Versículo 33 e 34 encerra esta sessão do sermão, do momento aqui do Sermão do Monte, dizendo assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que são todas essas coisas? A roupa, o alimento, a beleza, a satisfação, a paternidade. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu mal. Esse mesmo texto, no Evangelho de Lucas, o sinóptico, né? Capítulo 12, versículo 31 e 34, diz assim: buscai antes de tudo o reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens,
dais esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastam, e tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se você ouviu a reflexão da semana passada, você percebe agora, nesse mesmo texto, juntando, olha, você junta dinheiro, a traça come, você faz isso e você perde. Mas junta no reino dos céus. Gostaria de lhe fazer uma última pergunta, que fizemos na semana passada. Onde está o teu tesouro? Se você puder responder esta pergunta, sabe o que você estará respondendo? Onde está o teu coração? Tem o seu coração no reino de Deus. Viva este momento, talvez de dificuldade, talvez de bonança, na presença de Deus. O mal de amanhã vai vir, não está nas tuas mãos. O bem de amanhã vai vir, não está em tuas mãos. Mas saiba que o Senhor zela por sua vida. O versículo 32 de Lucas diz: não temais, ó pequenino rebanho. Quando eu vejo esse trecho da palavra, meu coração se alegra porque quanto amor. O Senhor encerra essa sessão dizendo: não tema, pequenino rebanho. Não tema, você que é pequeno, você que é cansado, você que se sente fraco. Eu me sinto como se Jesus nos pegasse no colo, nos carregasse, cuidando de nós, zelando por nós. Não fique preso aos seus bens, por melhor que ele seja, ou por pior que ele possa ser. Não fique preso às coisas perecíveis, mas tenha uma bolsa eterna, onde o seu tesouro jamais será roubado, onde o seu tesouro jamais será consumido. Ansiosa solicitude pela vida. Queria orar com você. Queria orar por aqueles que estão passando por um momento de angústia, de pavor, de expectativa, para que o Senhor guarde o teu coração. Pai Santo, Pai de amor, eu quero dar graças ao Senhor pela tua palavra. Esta palavra que o Senhor nos inspirou a ministrar. Já há tantos anos eu ministro essa palavra, mais 16 anos que eu me recordo em ministrar esta palavra todos os anos. Senhor, mais uma vez estou ministrando. E quero pedir que esta palavra encontre o coração do meu irmão. Aquele que está ansioso, Senhor amado. Aqueles que estão aí já passando do Natal, iniciando um novo ano, sobre o que vai acontecer, como vão ser os seus estudos, o seu trabalho, Senhor, em nome de Jesus, Senhor amado. Que essa ansiedade, Senhor amado, possa ser revertida em prazer do Senhor, pelas tuas coisas. Quem nos alimenta é Deus, assim como o Senhor sustenta as aves do céu, nós valemos mais do que as aves do céu. Nós valemos mais do que os lírios do campo, que morrem logo, Senhor. Tem uma vida pequena, curta. Nós valemos muito mais e o Senhor nos reveste de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a palavra do Senhor encontre lugar ao teu coração, meu irmão. Obrigado por estar conosco durante todo esse tempo de ministração, de oração. Tenha uma semana abençoada no Senhor, que a graça do Senhor inunde o teu coração. E se o Senhor permitir, até a próxima ministração. Essa é a nossa oração, esse é o propósito de vida. Deus abençoe, uma excelente semana.